Vá abrindo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos daqui a pouco ler do 23 ao 34, Atos dos Apóstolos. Vocês estão vendo que eu estou um pouco rouco, né? Para variar aqui, não está dando tempo de recuperar a voz com tantas programações, mas, enfim, Deus dará a graça para comunicar aquilo que Ele tem no seu coração. Diga amém. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre terremotos. Alguém aqui já passou por um terremoto, literalmente, já esteve no meio de um terremoto? Alguém não? A Lúcia, né? Tem mais alguém aqui? Hoje pela manhã tinha mais gente. Hoje nós tínhamos o João André, a Nádia, o Sinésio, o Cáceres, Cleide, irmãos nossos que já estiveram no meio de um terremoto. Literalmente a terra tremeu debaixo dos seus pés. E parece que é assustador, não é, Lúcia? Você gostaria de passar de novo por essa experiência? Não, não é? Não, os terremotos realmente são assustadores. Eu estive semana passada no Chile, mais uma vez. Fui visitar uma igreja muito querida que nós acompanhamos, damos cobertura há 13 anos. Eu não sei se vocês sabem, o Chile é uma região onde são comuns os tremores de terra. E tanto cada vez que eu tenho ido ao Chile, como quando eu tive a oportunidade também de ir ao Japão, eu confesso aqui para vocês, não contem isso para ninguém, tá bom? Porque faz parte das minhas orações mais íntimas. Nem a minha esposa sabia disso até hoje pela manhã. Mas cada vez que eu vou ao Chile, antes de ir, eu estou orando aqui intensamente, dizendo: Deus, por favor, enquanto eu estiver lá, um terremoto não, Senhor. Eu não quero passar por essa experiência. Aliás, dessa vez, eu tive uma ideia. Eu falei, bom, eu vou estar com pessoas tão amadas, pastores que nos adotaram como seus pais espirituais. Eu falei, eu vou me programar para ir um dia antes. E eu liguei para o pastor Carlos Munhoz, que é o pastor daquela igreja, chileno. Aliás, ele vai estar conosco em agosto, vai ministrar aqui num domingo, um príncipe de Deus. Eu liguei para ele antes e disse, pastor Carlos, eu gostaria de ir um dia antes da conferência. Seria a conferência de aniversário de 15 anos da sua igreja. Eu disse, eu quero ir um dia antes e, por minha própria conta e custo, eu gostaria de pagar um dia para estar com você e sua esposa, para cuidar de vocês, para termos um tempo de qualidade. Nós podemos ir para o litoral e podemos ter um dia, eu reservo um hotel, é por minha conta. E eu programei isso e fui procurar os hotéis numa cidade a 100 quilômetros de Santiago, uma cidade litorânea na beira do Pacífico, chamada Vinha del Mar. Quem vai ao Chile precisa conhecer, uma cidade linda. Encontrei um hotel, bom preço, olhei as fotos, as janelas dos quartos davam para o Oceano Pacífico, lindo. Eu falei, é esse aqui, fiz a reserva. Depois de fazer a reserva, eu pensei, meu Deus, e se tiver um terremoto? Esse trem fica aqui na beira do mar, se um tsunami se levantar, o primeiro a ser engolido vai ser eu aqui, com essa janela bem diante do mar. Bom, graças a Deus, mais uma vez, passamos 5 dias lá, a terra não tremeu, fomos muito abençoados. Mas o fato é que terremotos são assustadores. A maioria absoluta de nós aqui não tem uma noção do que seja. Mas se você fizer assim uma rápida busca, entrar lá no YouTube e buscar imagens de terremotos, você vai ver quão assustador é. E por que é assustador? Porque as bases das coisas são abaladas, os alicerces de tudo. Sabe, os tremores tiram a firmeza dos pés das pessoas. Há imagens na internet, você pode buscá-las depois, pessoas andando na rua e, de repente, a terra começa a tremer, e ela não treme assim, não, ela treme assim. E as pessoas vão perdendo o seu equilíbrio. E aquelas que estão dentro de prédios, de edificações, vendo tudo tremer, e às vezes paredes racharem, dependendo do nível daquele sismo. Tudo isso é assustador e costuma, muitas vezes, deixar um rastro de destruição, de caos, de sofrimento. É assim na vida também. Na vida também, os homens costumam se manter por um tempo iludidos, não é?
com a falsa segurança do seu bem-estar, tanta gente achando que a vida está sob controle, mas de repente vem um terremoto, se não literal, vem um terremoto de circunstâncias que balança tudo. E aqueles que confiavam antes nas suas riquezas percebem que tudo caiu por terra. Os que confiavam no seu casamento, na sua família, nos seus amigos. Quando o mundo dos homens é abalado, quando as coisas nas quais nós confiávamos, elas se mostram rotas, se mostram instáveis. Então, muitas vezes, o que sobra é a desesperança, a desilusão, o desespero. Eu quero falar sobre isso. E eu sei que parece inconcebível, irracional a ideia de que terremotos podem vir não para produzir bagunça, caos, destruição, mas de que terremotos podem vir para colocar as coisas no eixo. Você vai falar, não, pastor, aí não. Um terremoto sempre vai deixar as coisas desordenadas. Às vezes, um rastro de destruição. É assim, isso é que é lógico. Mas eu estou na minha, sabe? Porque eu estou aqui para falar do poder de Deus e da graça de Deus. E nem sempre Deus opera na lógica. E eu quero sim afirmar que há terremotos que vêm para abalar aquilo que tem que ser abalado e que vêm para, na verdade, colocar a vida da gente, a vida das pessoas no eixo. Sob a perspectiva da fé, um terremoto pode ser uma intervenção da graça. É por isso que o título da minha pregação, você viu aí no começo, é Os Terremotos da Graça. Muitas vezes a graça de Deus, a bondade de Deus, vai nos permitir passar por situações de muita instabilidade, para que finalmente nós descobramos a rocha eterna, onde podemos firmar bem os nossos pés. Amém, queridos? E eu quero falar sobre isso e quero mostrar para você que um terremoto pode sim ser uma resposta de Deus, uma bênção de Deus, e quero usar para isso a própria palavra de Deus, lendo com você o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 23 em diante até o 34. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe aí, ou então aqui pela tela. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Está se referindo aos apóstolos Paulo e Silas. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Diga aleluia. Pronto, acabei de provar que um terremoto pode ser uma grande bênção. Eis aqui
a narrativa de um bendito terremoto. Ele foi tão forte que comprometeu as estruturas de uma prisão em Filipos, que abriu as portas de uma cadeia. Mas não apenas isso, foi tão poderoso que revelou a graça de Deus a pessoas que não a conheciam. Foi tão maravilhoso que provocou a salvação de uma família inteira. E mais do que isso, contribuiu para o nascimento de uma igreja. A igreja de Filipos, uma cidade da Macedônia. Essa igreja nasceu nessas circunstâncias. Paulo estava ali com Silas e com Timóteo pela primeira vez, enviado pelo Senhor. Havia ganho uma mulher e depois teve essa situação. E quando tudo isso aconteceu, tudo aconteceu porque Deus fez tremer a terra. Eu quero falar um pouco sobre isso. E eu quero usar essa narrativa e peço que você realmente se esforce por não perder nada, como uma parábola viva. Eu sempre chamo de parábola viva os textos bíblicos que contam um fato real. Isso aconteceu literalmente, não é uma ilustração. Realmente foi assim, está escrito, foi registrado pelo Dr. Lucas, que é o médico que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Muito meticuloso. Foi exatamente desse jeito, mas eu quero mostrar para você, a partir desse fato real, algumas verdades que podem ser ilustradas nele. Verdades que podem nos edificar, que podem nos estimular a cumprir o nosso chamado e a acreditar que Deus é poderoso para usar o caos para nos levar ao lugar onde finalmente nós temos paz e segurança. Amém? Você tem disposição de olhar para algumas coisas aqui comigo na palavra? Sim, amém? Que o Senhor abra os seus ouvidos e o seu coração, que o Senhor lhe dê revelação, que você possa entender a palavra do Senhor nessa noite. Ela tem poder de mudar a sua vida em nome de Jesus. A primeira coisa que eu quero mostrar para você é que o chamado da igreja, o nosso chamado, é para pregar o evangelho e não para ter uma vida fácil. Eu sei que não é muito popular falar isso, mas o nosso chamado é para anunciar Jesus Cristo, revelar a graça de Deus aos homens, seja isso feito em circunstâncias confortáveis ou muito desconfortáveis. O texto começa dizendo, no versículo 23, que esses servos de Deus, Paulo e Silas, apóstolos do Senhor Jesus, depois de serem severamente açoitados, chicoteados, irmãos, eles foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado e, tendo recebido tais ordens, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Lá estavam servos de Deus lançados numa prisão em Filipos, com seus pés presos ao tronco e numa situação angustiante depois de terem sido açoitados, chicoteados. E por quê? O que eles fizeram para merecer isso? Fizeram bem. Estavam naquela cidade anunciando o amor de Deus. E quando pessoas recebem o amor de Deus, elas mudam de vida. E quando pessoas mudam de vida, muitas vezes o sistema que está organizado para a velha vida que elas viviam não recebe muito bem. Isso foi o que aconteceu. Havia naquela cidade uma jovem que era possessa de demônios. Ela era tomada por um espírito de adivinhação. E Paulo repreendeu aquele espírito, libertou aquela moça. E aqueles que a exploravam, que ganhavam dinheiro com ela, servindo aos demônios, então se levantaram contra eles e os acusaram. E finalmente eles terminaram assim, apanhando muito e sendo jogados na cadeia, acusados de perturbação da ordem. Nada muito confortável, não é? E esses homens, depois de tudo isso, estavam, por acaso, desanimados, estavam magoados com Deus. Não, de forma nenhuma. O caminho deles até Filipos não havia sido fácil, já tinham enfrentado muitos problemas.
mas eles viviam por um chamado. Eles tinham uma consciência de verdadeiros cristãos, consciência que todos nós deveríamos ter, de que não estão aqui para desfrutar da vida, ainda que possamos desfrutar de muitas coisas. Esse não é o sentido da vida cristã. Nós estamos aqui para cumprir o nosso ministério. E o nosso ministério, o nosso chamado, de todos nós os que conhecemos a Jesus Cristo, é de anunciar o seu amor e o seu evangelho. Custe o que custar, mesmo em situações adversas, mesmo que seja no meio de injustiças e lutando com os nossos próprios problemas. Eu preciso falar isso nessa noite, porque que grande contraste, não é? Homens de Deus que sofrendo não se calam, continuam animados em pregar a palavra e dizer que isso é o normal, diante de uma geração da igreja, onde grande parte dos que se professam cristãos, na verdade, são o que eu chamaria de crentes casquinha de ovos, sabe? Você conhece casquinha de ovo? Nós temos uma boa parte da igreja, ainda bem que não é toda ela, mas uma boa parte daqueles que se dizem cristãos são pessoas tão sensíveis, no mau sentido, pessoas tão frouxas, tão moles, pessoas tão preocupadas com si mesmo, que estão, na verdade, buscando a Deus por conforto e não por propósito. E eu quero dizer que isso é um engano, um engodo, nós não podemos segui-lo. O Senhor Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso amado, que é aquele que nos conquistou, do qual nós fomos feitos discípulos. Eu sou um discípulo de Jesus, e você? Quantos são discípulos de Jesus Cristo? Sabe, meu querido, Jesus Cristo, que é o nosso modelo, a Bíblia o chama de homem de dores. Ele aprendeu a obediência, diz o escritor aos Hebreus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele é o nosso modelo, a Bíblia diz que resta algumas aflições. Se ele sofreu tanto por todos nós, diz a Bíblia que ainda restam algumas aflições de Cristo que nós é que viveremos. E nós precisamos ter raízes profundas. Nós precisamos ter uma paixão tão inabalável por Deus, que os problemas não nos façam voltar atrás, que as injustiças, que as coisas aparentemente incoerentes que atingem a nossa vida, não nos façam duvidar do amor e do propósito pelo qual nós vivemos. Essa semana, sexta-feira, eu fui assistir um filme que está em cartaz nos cinemas, fui com a minha esposa, que eu gostaria de recomendar a vocês, Paulo, o apóstolo de Cristo. Eu recomendo, se você puder ver esse filme, ele vai edificar a sua vida. Não vai esperando ter toda a narrativa da vida de Paulo, porque, na verdade, o filme ele se concentra nos últimos dias, nos últimos tempos de Paulo, apóstolo do Senhor, esse mesmo aqui, que já estava em Roma, prisioneiro, e que seria morto ali. E, embora, claro, como todo filme, né, existe um pouco de romance, de ficção, coisas que não estão registradas na Bíblia, mas não há nada, absolutamente nada no filme que contradiga a Bíblia. Então, as coisas que estão ali relatadas, a maioria delas tem realmente uma inspiração. Quem escreveu esse filme, esse roteiro, foi certamente instruído por pessoas que conhecem a palavra de Deus. Eu estou fazendo a propaganda aqui, porque eu gostaria muito que você tivesse uma ideia do que era ser um cristão nos tempos em que a igreja nasceu e se consolidou nos tempos apostólicos. Nós vivemos uma vida muito fácil, ainda que muitos de nós vivamos os nossos dramas pessoais, mas a fé nem sempre ela é desenvolvida e proclamada em ambientes que dizem bem-vinda. Aqueles irmãos, e você vai ver isso no filme, porque o filme se dá nos tempos em que o imperador Nero estava queimando cristãos e pendurando-os como assim, tochas acesas por toda a cidade de Roma, nos tempos em que os nossos irmãos, por crerem em Jesus Cristo, eram colocados na arena, no Coliseu e tragados por animais, comidos por feras, como espetáculo dos jogos daquele imperador louco, endemoniado. E quando nós temos uma noção do quanto já se sofreu
Em nome de Jesus Cristo, nós no mínimo vamos ter vergonha de que muitas vezes nós recuamos diante do mínimo problema, oposição, injustiça. É o que eu chamo de casca de ovo, somos sensíveis demais, muitos de nós, e não podemos continuar assim. Precisamos ser pessoas, a igreja, o chamado da igreja é para pregar o evangelho sempre. Não faz sentido você se desculpar nos seus problemas, dizer, Deus, não conte comigo. Senhor, eu sei, muitos estão se movendo por casas de paz, compartilhando o teu amor com tantas pessoas, mas eu não posso, porque, afinal de contas, eu tenho tantos problemas pessoais a resolver. Aqui estão homens que nos dão um bom exemplo. Pessoas que eram capazes de sofrer por amor a Cristo e não desanimavam do seu propósito. O próprio Paulo, tempos depois, escrevendo uma carta aos Tessalonicenses, ele se lembra desses dias em Filipos. E ele diz em 1 Tessalonicenses 2:2, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Meus irmãos, que as lutas não nos detenham. Amém? Que nós não sejamos pessoas preocupadas em se preservar, preocupadas em manter a sua segurança e o seu conforto, enquanto vidas marcham para o inferno, por não conhecerem o amor de Deus e o que Cristo fez por elas. O nosso chamado é para anunciar Jesus, custe o que custar. O próprio Paulo, certa vez, já muito tempo depois, quando passava por Éfeso, e ele disse, está registrado em Atos 20:24, ele diz assim, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que seja esse o meu espírito e o seu espírito. Que a nossa vida não importe para nós mesmos, a não ser que nós cumpramos o nosso chamado, a nossa carreira. E a nossa carreira, o nosso chamado, pode ter uma dimensão diferente, mas é o mesmo dos apóstolos. Anunciar, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Em segundo lugar, querido, eu queria que você enxergasse nessa passagem bíblica que nada é mais impactante do que as vozes da fé em meio ao sofrimento. A minha Bíblia diz no versículo 25 que depois de terem sido açoitados e de terem os seus pés presos num tronco, versículo 25 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam murmurando e desanimados com Deus. É isso que está escrito na sua Bíblia, não? Não? Não, graças a Deus não. Por volta da meia-noite, embora doloridos, embora sem compreender as circunstâncias, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E um detalhe que não é um detalhe, os outros presos os ouviam. Diga, os presos os ouviam. Sabe, irmãos, isso demonstra o tipo de paixão que esses homens viviam e que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Apesar das circunstâncias tão difíceis, a linguagem deles, o coração deles era diferente. Eles estavam cantando hinos e orando ao Senhor, e os presos os ouviam. Não num culto, não num ambiente assim tão inspirador como esse que temos aqui nessa noite. Não era o templo da comunidade cristã de Filipos. Era uma prisão, era uma masmorra, era um lugar onde as pessoas estavam acostumadas ao ambiente da amargura, da murmuração, da queixa, do ódio. Mas ali naquele lugar, as vozes da fé revelavam uma maneira diferente de viver. Eu acredito que Paulo e Silas,
eles começaram a abalar as estruturas, não do solo, mas eles começaram a abalar as estruturas das pessoas que estavam naquela prisão, com a sua atitude. Porque a Bíblia diz que os presos os ouviam à meia-noite, depois de terem sido açoitados, cantar louvores a Deus e orar ao Senhor. E é de se perguntar, eu não sei se você notou, mas quando veio o terremoto, as portas da cadeia, da prisão, se abriram. E a Bíblia diz que as algemas, que as correntes foram quebradas, mas os presos não fugiram. Imagina, irmãos, se houvesse um terremoto e as portas de um presídio brasileiro se abrissem. Não ia achar mais ninguém. Não é verdade? A polícia ia ter muito trabalho. Mas ninguém fugiu. Apesar de que podiam fugir. Todos estavam ali. Isso me faz pensar que eles não fugiram, porque quando houve o terremoto, o apóstolo Paulo e Silas, seu companheiro, haviam conquistado um controle sobre aqueles homens. Provavelmente bandidos que estavam ali, mas que ao verem aqueles servos de Deus adorando ao Senhor no meio da sua dor, de alguma maneira se submeteram ao comando deles. E ninguém fugiu, ninguém. E olha aqui, se você está pensando que Deus mandou esse terremoto para livrar seus servos da cadeia, eu quero lhe dizer que não. Porque se você ler todo o texto, inclusive os versículos posteriores aos que eu li, você vai ver que Paulo e Silas voltaram para a cadeia. Por livre e espontânea vontade. Só foram libertados depois por um processo legal. Ué, então para que tudo isso? Bem, Deus está usando as circunstâncias. Diga comigo, meu Deus usa as circunstâncias. O meu Deus muitas vezes faz tremer a terra, mas é fundamental, queridos, que no meio desses ambientes de desespero, de instabilidade, é fundamental que haja gente que verdadeiramente segue a Cristo. Pessoas que têm um espírito diferente. Os presos, eles precisam ouvir uma voz diferente, sabe? Eu penso que nós precisamos crescer nisso como servos do Senhor. A nossa comunicação, a forma como nós nos expressamos diante dos homens, precisa revelar a nossa confiança em Deus, irmãos. Eu vejo, muitas vezes, nós somos tentados a ter o mesmo discurso do mundo, a mesma postura. E nós não contribuímos para gerar esperança em ninguém. Eu diria que nada muda quando crentes murmuram. Nada muda quando cristãos discursam ódio. E nós vivemos dias muito complicados no Brasil, porque o discurso do ódio é tão fácil, até porque nós nos revoltamos com tantas coisas que vemos à nossa volta. E de vez em quando eu encontro algum dos meus irmãos dizendo coisas do tipo: bandido bom é bandido morto. Já ouviu isso? Já falou isso? Aqui, irmãos, quem me conhece sabe que longe de mim ser um apologeta da impunidade. Uma parte da crise que a nossa nação está vivendo é porque as pessoas cometem delitos e não são punidas. A justiça não funciona como deveria. Então, não é disso que eu estou falando. Mas um crente não pode dizer bandido bom é bandido morto, porque esse discurso não pode partir do coração de alguém que conhece Jesus Cristo. Nós temos uma mente diferente. Nós podemos dizer que bandido bom é bandido convertido,
Bandido bom é bandido abraçado pela graça de Deus e transformado pelo sangue de Jesus. É gente indigna que está causando muitos males, mas que pode ser alcançado pela graça se houver alguém com coragem suficiente para manifestar uma comunicação diferente, porque os presos nos ouvem. E os presos que estavam naquela prisão não ouviram servos de Deus discursando ódio, e nem murmurando, e nem reclamando, e nem questionando a justiça de Deus. Antes, à meia-noite, os ouviam cantando hinos e orando ao Deus dos céus. E quando a igreja ora, aí sim, as estruturas à sua volta são abaladas. Quando a igreja se cala, nada acontece. Quando a igreja se comunica como os que não têm Deus, nada acontece. Mas quando a igreja ora e adora, o Senhor opera sobrenaturalmente. O Senhor abala tanta coisa. E os presos nos ouvem. Os presos nos ouvem. Eu creio que é esse espírito que Paulo tenta comunicar quando ele escreve a carta aos Colossenses, capítulo 4, versículos 2 a 6. E ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste. Como devo fazer? Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Instruções da palavra de Deus. E quando a igreja se posiciona dessa forma, ela causa um impacto. Imagina o impacto que essa atitude, o terremoto nem aconteceu ainda, mas as pessoas já estão sendo abaladas por causa do testemunho, do Espírito, da atitude de servos de Deus, mesmo servos de Deus que estavam sofrendo, certamente sentindo muitas dores pelo corpo, quem sabe na alma, quem sabe lutando contra alguns pensamentos do tipo, porque nós estamos aqui mais uma vez sofrendo sem merecer, mas ainda assim eles faziam a voz da fé prevalecer sobre a voz dos questionamentos e oravam e cantavam hinos ao Senhor. Sabe, quando a igreja canta hinos e ora, muita coisa acontece. Amém? E aqui está uma terceira afirmação que eu quero fazer nessa noite, baseada no que está narrado nesse texto. A adoração e a oração da igreja provocam abalos no mundo à sua volta. Veja o que está escrito no versículo 26. De repente, não por acaso, de repente, não por acaso, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Eu quero dizer para você que há uma nítida conexão entre esse versículo, o 26, e o anterior, 25. O de repente não é sem processo, não é por acaso. A Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam louvores e oravam. E de repente, um terremoto, um tremor de terra tão violento que abalou os alicerces da prisão. E eu afirmo com toda certeza que não foi uma coincidência. Que a oração e a postura daqueles crentes provocou aquele terremoto, que foi produzido pela graça de Deus, embora fosse assustador. E o que nós podemos deduzir é que quando a igreja cumpre o seu papel, especialmente no que diz respeito à oração e à adoração,
um poder sobrenatural é liberado e sacode o mundo. Você precisa crer nisso, porque quando você entende o que Tiago, por exemplo, quis comunicar certa vez, escrevendo sua carta, ao dizer: muito pode a oração do justo em seus efeitos. Amados, quando nós oramos, um poder é liberado. Eu não sei como você está reagindo a esse tempo no nosso Brasil. Um tempo em que a tendência da maioria é descrer de tudo, porque parece que há uma corda que nunca termina, e quanto mais se puxa, mais corrupção, mais mentira, não é? E se nós olharmos apenas sob essa ótica, nós vamos ficar desanimados e vamos dizer: não há esperança para essa nação. Ela está mergulhada numa cultura de corrupção, de engano. Mas sabe, irmãos, eu queria convidar você a olhar por outra perspectiva. Nunca houve tanta gente poderosa sendo presa e punida por seus erros. E até por conta disso, alguns personagens estão sendo quase endeusados, como um juiz, Sérgio Moro, uma equipe de procuradores. E graças a Deus por suas vidas, graças a Deus por aqueles que estão lutando por um Brasil melhor. Mas eu quero dizer para você que, com toda certeza, antes da Operação Lava Jato abalar os alicerces da corrupção nessa nação, havia crentes orando por toda parte. A igreja estava nos montes, a igreja estava fazendo atos proféticos por toda a nação. Os intercessores estavam clamando e dizendo: Senhor, esse país te pertence e nós queremos vê-lo limpo. E o poder da igreja causa terremotos quando ela ora. Não tenha dúvida, não pare de orar, não pare de crer, não pare de adorar, não pare de proclamar Jesus Cristo como Senhor da nossa nação e da nossa cidade, porque afinal de contas, quando nós tomamos a nossa posição, o Senhor balança aquilo que precisa cair por terra, e Ele está fazendo, e vai completar essa obra. Eu creio. Quantos podem crer comigo? A adoração e a oração da igreja tem poder. Aliás, esse negócio da igreja orar e o chão tremer é um negócio que acontecia de vez em quando. Atos capítulo 4, versículo 31, conta uma outra situação, quando Pedro estava preso com alguns dos seus companheiros. Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Diga para o seu vizinho: quando você ora, Deus faz o chão tremer. Deus abala as coisas abaláveis. Agora veja bem, querido, um terremoto, ele pode ser motivo para se querer morrer ou para se buscar a vida eterna. Um terremoto pode trazer desespero ou salvação. E eu mostro isso para você lendo os versículos 27 a 30. O carcereiro acordou. Uma das coisas que o terremoto faz é acordar quem está dormindo. E tem muita gente dormindo na sua falsa segurança, não é verdade? É preciso que a sua vida seja abalada para que ele acorde. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar. Esse homem entrou em desespero. O terremoto trouxe desespero. Ele disse: eu vou me matar porque os presos fugiram e eu vou responder por isso e vou ser punido de uma maneira tão cruel. É melhor eu me matar. Ele tirou a espada para se matar. Mas no versículo 28 está escrito: mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha que coisa linda. Um homem, por causa do terremoto, entra em desespero e perde a esperança e quer acabar com a sua própria vida.
E teria acabado se não houvesse crente naquele lugar. Teria se matado se não houvessem servos de Deus. Sabe, uma voz, que os que estão desesperados agora, os que estão perdendo suas famílias, os que estão sendo levados pela doença, uma voz precisa ser ouvida por eles. E só nós podemos falar isso. As pessoas que estão, é absurdo, você não faz ideia quanta gente está dando cabo da sua própria vida. Alguns estão se matando à prestação, aos poucos, consumindo drogas nas ruas dessa cidade. Outros estão, literalmente, se matando, se jogando dos prédios, cortando seus pulsos, tomando doses terríveis de medicamento. Minha filha, ela está se formando em medicina. É assustadora a quantidade de adolescentes em nossa cidade que estão dando cabo da sua vida, que estão tentando suicídio. E é preciso que haja alguém com graça, compaixão, alguém que se preocupe mais com a vida dos outros, com a sua própria vida, que grite a essas pessoas: ei, não faça isso, nós estamos aqui. Paulo gritou de dentro daquela prisão: não faça isso, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. A igreja precisa estar presente. A igreja precisa dizer: nós nos importamos com você. Sabe, Deus está movendo as coisas para que você o conheça. Nós estamos aqui. Você que é um filho da paz, que abriu a sua casa, quem sabe porque você está passando por um drama, você de fato precisa de um milagre. Talvez você está completamente desesperançado, um filho nas drogas, uma pessoa querida morrendo de câncer, o que seja. Deixa eu te dizer uma coisa, calma, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ser um com você na fé. Nós estamos aqui para mostrar que Deus é poderoso para transformar esse caos, esse abalo, esse terremoto numa grande salvação. Esse homem que puxou a espada para se matar, ele, alcançado pela voz dos servos de Deus, pelo amor, pela compaixão de Paulo e Silas, esse homem muda de posicionamento. E ao invés de se matar, ele corre para buscar a salvação. O que eu posso fazer para ser salvo? Quantos aqui já ouviram o ditado: há males que vêm para bem? Quem já ouviu isso? Há males que vêm para bem, é verdade. Há terremotos que vêm para nos tirar da morte e nos colocar na vida. Há situações difíceis que vêm para abalar aquilo que é abalável, a fim de que nós busquemos um lugar seguro na presença de Deus. O que eu posso fazer para ser salvo? Sabe, queridos, é tão maravilhoso nós podermos estar no lugar onde as pessoas estão desesperadas. É uma oportunidade de Deus. Eu estou ministrando já há 2 semanas numa casa de pessoas que estão desesperadas. Uma mãe que não sabe o que fazer para recuperar o seu marido alcoólatra. Filhos revoltados. Um rapaz de 20 anos que se perdeu completamente, que se enclausurou, que vive trancado dentro do seu quarto e que não há nenhuma perspectiva. Quer dizer, não havia, porque agora há servos de Deus dentro daquela casa, dizendo: não façam isso, nós estamos todos aqui, nós estamos com vocês, há uma salvação, e aqueles que buscam a salvação a encontram. E aí vem mais uma lição, talvez uma das mais importantes, é que uma pessoa quebrantada pode ser a porta para Deus entrar numa família. Eu vou falar isso de novo, e quem sabe isso possa estimular você
que abriu a sua casa para que nós pudéssemos levar Jesus Cristo. Porque é isso que estamos fazendo. Como disse o pastor Zé Mauro aqui, nós não queremos entrar na sua casa para levar uma religião. Nós queremos levar uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que mudou a nossa história e que pode mudar a sua história também. E você pode ser a porta para que não apenas a sua vida entre em ordem na presença de Deus, mas que a sua família também tenha um encontro maravilhoso com a graça do Senhor Jesus. No versículo 31 está escrito, eles responderam, diante da pergunta, senhores, que devo fazer para ser salvo? A resposta dos apóstolos foi: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. Aí eu preciso de ajuda para proclamar isso profeticamente. Por favor, crente, você que sabe quem é Jesus Cristo, proclame aos céus dessa cidade. Proclame comigo aos filhos da paz que estão reunidos aqui, quem sabe aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Diga assim: creia no Senhor Jesus. Não diga como um profeta, diga: creia no Senhor Jesus. E serão salvos você e os de sua casa. Ah, que maravilhoso é quando alguém funciona como uma porta aberta. Quando uma pessoa quebrantada, aqui está um homem quebrantado, um homem que até poucos minutos ele se arrogava na sua posição de dono do pedaço, mas o terremoto chegou e mostrou que ele não era nada diante das circunstâncias, e o quebrantamento do seu coração o faz buscar a Deus, e ele pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? E ele recebe uma resposta: Deus não está interessado apenas em salvar você, Deus quer usar você como uma porta para salvar todos os da sua família. Aleluia! Porque essa é a promessa de Deus feita em Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, meus queridos? Glória a Deus! Quantas portas estão sendo abertas para Cristo, através de pessoas sofridas, de pessoas que estavam sem esperança, mas que encontraram servos de Deus para lhes proclamar o poder do Evangelho. A última coisa que eu gostaria de mostrar para você, e que me estimula muito a permanecer no ministério, a permanecer investindo em pessoas, é que pessoas que descobrem o amor da cruz se convertem, mudam de lado. Diga comigo: pessoas que descobrem o amor da cruz mudam de lado, se convertem. Olha o que diz o versículo 33 e o 34. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição. E com todos os da sua casa, alegrou-se por haver crido em Deus. Aleluia! Em meio ao seu desespero, quando o aparente controle que tinha foi abalado, estou falando do carcereiro, ele passou por uma conversão. Ele encontrou Jesus Cristo no meio do terremoto, ou por causa do terremoto. E ao encontrar Jesus Cristo, ele mudou. Imagine, quem antes mantinha cristãos encarcerados, agora os leva para casa e lhes serve uma refeição. Quem antes chicoteava crentes,
agora lava suas feridas. Uma outra pessoa. Não parece nem a mesma. Eu quero dizer para você, não é a mesma pessoa. Porque é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque passou por uma experiência sobrenatural. Tem um novo coração. Mudou de lado. Era um opressor e passa a ser um parceiro dos da fé. Agora ele serve aos servos de Deus. E eu profetizo que é isso que vai acontecer com cada filho da paz, em cada casa onde nós estamos proclamando Jesus Cristo. Eles se converterão a Jesus. Eles mudarão de lado. E não há nada mais maravilhoso do que ver um processo de conversão. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu me sinto tão estimulado de ser um servo de Deus na minha geração. Eu sinto vontade de continuar, irmãos. Ainda que muitas vezes nós somos humilhados, nós somos perseguidos, resistidos. Mas eu sinto vontade de continuar, e você? Porque afinal de contas, no meio dos problemas dos homens, no meio dos nossos próprios problemas, o Senhor nos usa para trazer fé e esperança, para mudar a história de pessoas, de famílias inteiras. E eu diria, para mudar a história de cidades inteiras, porque ali estava nascendo, na casa daquele carcereiro, uma igreja que foi uma luz no velador para toda a cidade de Filipos. Aleluia. Provocar conversões. Aproveitar oportunidades para ver os homens viverem uma nova vida. Amém? Benditos terremotos. Benditos problemas. Eu sei que com certa reserva eu tenho que dizer benditas enfermidades que fazem alguém sair do lugar enganoso da sua segurança humana e perceber que precisa de Deus. Benditas crises, benditos tremores. Porque boa parte das pessoas, inclusive muitos de nós aqui, que nunca veriam pelo amor, encontram o amor no meio da sua dor. Encontram a rocha eterna depois de um terremoto na vida. E firmam seus pés sobre Cristo. E nunca mais serão pessoas abaláveis. Porque, afinal de contas, confiam num Deus que está acima de todas as coisas e de todas as circunstâncias. Amém? Esse é o nosso chamado. É para isso que a igreja existe. E a igreja precisa se manifestar, não só nos ambientes da espiritualidade como esse aqui, mas lá fora, no meio das cadeias. Porque os presos nos ouvirão. E ao nos ouvirem, eles mudarão de vida. Por favor, fique em pé. Eu quero terminar lendo um último versículo com você, que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 26 a 28, uma promessa de Deus. Hebreus, capítulo 12, de 26 a 28. Está escrito assim: aquele cuja voz abalou então a terra. Está falando de Deus. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora promete. Deus vai fazer uma promessa, irmãos. Ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável,
retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O Senhor está dizendo que ainda uma vez Ele abalará todas as coisas. Nós estamos nos aproximando muito velozmente do dia final, da volta de Jesus Cristo. Todos os sinais demonstram que Ele está às portas. E a vinda do Senhor Jesus abalará tudo que é abalável. Um tremor tão grande sobre a humanidade, que tudo que é abalável, a religião, o poder das riquezas, a soberba dos homens, as estruturas humanas, tudo que é abalável cairá por terra, para que permaneça aquilo que é eterno. E eu decidi que eu serei parte das coisas inabaláveis. Eu decidi que eu permanecerei pela graça de Deus para a eternidade. E você? Não é mais tempo de vivermos como casquinhas de ovos, dodóis, mimimi. É tempo de sermos corajosos, apaixonados, intensos, fiéis, porque o Senhor nos usará para esta geração. Amém?